Boa tarde. Inicialmente, agradecer ao próprio DEPEN, na pessoa do Dr. Paulo, Dr. Renato, e bem como os demais apoiadores do evento, em especial a ANADEF, a DPU, a Defensoria Pública do Mato Grosso, do Maranhão, bem como os demais apoiadores. Segundo ponto, está aqui no meu roteiro, está até um pouco, acho que eu vou acabar até um pouco extrapolando o tempo que foi me passado. Agradecer muito, eu acho não como defensor, mas como cidadão, pela prática aqui, pela própria organização do evento, os objetivos do evento. Digo isso porque é uma brilhante oportunidade que nós, defensores, que atuamos na área, temos de estarmos num local em que podemos divulgar as boas práticas que são feitas no âmbito da execução criminal. Digo, possibilitando um debate entre os colegas apresentando problemas em que outros em outras unidades da federação já tiveram a oportunidade de resolver. Digo isso porque tive a oportunidade de conversar, inclusive, com a colega Patrícia, relatando um problema que eu estava tendo no Hospital de Custódia e Tratamento, lá em Salvador. Eu apresentei um problema, ela, não, Átila, eu tenho uma solução para você. Já aconteceu isso, eu vou passar uma lista de casos de pessoas que conseguiram LOAS e vai ficar muito mais fácil. E um evento deste porte possibilita a solução de inúmeros problemas que acontecem e um colega já passou por isso e simplesmente chega com a solução. Então, eu aproveito até, o Joaquim aproveitou e até mencionou, eu acho que a prática, esse evento, ele deve ser realizado todos os anos. Aliás, não digo nem todos os anos, todos os semestres. Porque constantemente acontece problema nas execuções criminais, fatos novos, e possibilita com que ocorra vamos dizer assim, esse intercâmbio de informações entre os colegas. E ela leva mais além. Eu acho até que não leve isso como uma crítica, mas eu acho que no próximo evento nós deveríamos abrir oportunidade para chamar os diretores dos presídios, os secretários de Justiça, secretário de Assuntos Penitenciários, para poder participar. Porque, às vezes, fica parecendo que nós, defensores, queremos apenas criar empecilhos para a execução criminal, ações, influenciando na própria gerência administrativa do presídio, mas nosso objetivo não é esse. E aqui é um brilhante evento, uma brilhante situação em que nós todos estamos debatendo formas de poder solucionar os problemas no cárcere. Então, fica essa dica para no próximo evento, vamos convidar também os diretores dos presídios, bem como os respectivos secretários. Mas vamos lá. Gente, falar sobre o tema atuação coletiva nos presídios, eu acho até que demanda eu fazer um pouco de um histórico para poder demonstrar para vocês porquê da minha posição que eu vou afirmar ao final. Eu entrei na Defensoria Pública em 2008, e minha primeira lotação foi em São Paulo, e, posteriormente, eu fui removido para Maceió. Chegando em Maceió, eu era o único defensor criminal da Defensoria Pública da União, e, infelizmente, tive um assistido que acabou cometendo um homicídio com o chefe do BOPE de Alagoas. Então, imagine a situação que ficou esse infrator. E eu tinha feito um menino, na época, tinha acabado de completar 18 anos, e uma forma de poder até proteger ele, eu comparecia diariamente no presídio. Nessa de eu comparecer diariamente no presídio, eu acabei conhecendo toda a estrutura interna do presídio. E nesse presídio, que até o colega daqui, que é da Defensoria Pública do Estado de Alagoas, comentou comigo que ia estar até interditado. Tinha uma vala de esgoto que passava por todas as celas. Então, vocês imaginem a situação caótica que estava esse presídio. Se não me engano, era o Bartolomeu, não me recordo ao nome. E, a partir desse momento, comecei a fazer visitas no próprio presídio. À época, a Defensoria Pública não tinha assento no Conselho Penitenciário, porque a lei só veio com a Lei Complementar 132, de 2009, mas eu já participava dessas visitas, e pude verificar, em conjunto com o pessoal do Conselho Penitenciário, que tinham ratos na cozinha. E isso
acabou proporcionando com que, embora não fosse exatamente a minha área atual, que é a área do criminal, mas partir para uma atuação nos presídios por um outro viés, não daquela atuação individual do assistido, mas daquela questão macro. Em outras palavras, tentar resolver o problema de forma coletiva. Para resolver o problema do meu assistido, eu não iria resolver, não adiantava eu promover uma demanda individual. Aquilo eu não iria solucionar. A única forma de poder solucionar esse problema era por meio de uma tutela coletiva. Até recentemente, eu tive um caso, infelizmente, no estado da Bahia, não se cumpria alvará de soltura sexta-feira após 4 horas da tarde. Só ia voltar a cumprir segunda-feira, 1 hora da tarde. Ou seja, e além de que não se cumpria alvará de soltura durante o turno, durante a noite. E o que foi que aconteceu? Várias demandas chegaram na defensoria e eu percebia que eu peticionava, o juiz determinava o cumprimento, mas nada era feito. Por que nada era feito? Porque não tinha estrutura que possibilitasse o cumprimento dessas ordens judiciais. Aí eu pergunto, será que uma demanda individual vai resolver? Não. Somente mediante uma atuação coletiva. Mas, aproveitando essa ponte para entrar especificamente no meu tópico, o que é que eu estou querendo conversar com vocês? Gente, existem demandas no âmbito das penitenciárias que não vão ser resolvidas mediante uma demanda individual. Vão ser totalmente ineficazes. Eu digo ineficazes porque você propõe uma demanda individual, pode ser até que o presídio, o diretor da penitenciária, cumpra 1, 2 dias. Mas depois, em termos de logística, se você não estiver todos os dias, a própria defensoria, ele não vai cumprir, porque não é uma prática que vai acontecer com todos os reclusos, com todos os presos. Além de que, a partir do momento que você adota posturas, digo, uma demanda individual, acaba ocasionando um reverso. Eu digo, mais desvantagens do que vantagens. Todos nós sabemos que atuamos nos presídios que, se um determinado preso está com uma vantagem que somente ele tem, temos 2 problemas para ele. Ou ele está, como o pessoal diz lá na Bahia, está coligado com o diretor do presídio, ou ele faz parte de um determinado grupo dominante no presídio. Então, vejam que a demanda individual é mais prejudicial para o recluso. Por isso que eu afirmo para vocês que a forma de solucionar os problemas no ambiente carcerário não é por meio de uma demanda individual, é por meio de uma demanda coletiva. E digo mais, por que por meio dessa demanda coletiva? Eu costumo dizer que a importância da atuação coletiva na defensoria, ela passa por um binômio. Qual seria esse binômio? Proteção aos reclusos, bem como forma de correção das imperfeições da máquina penitenciária. Por que eu digo isso? Mas aí algumas pessoas podem comentar, por que a importância disso é relacionada à defensoria pública? E os conselhos penitenciários que poderiam fazer esse papel? Peço até desculpa, alguns colegas que estão aqui podem até fazer parte dos conselhos penitenciários, mas eu vejo que, atualmente, os conselhos penitenciários eles desempenham até uma função importante de fiscalizar os presídios, fazer essas visitas periódicas, elaborar pareceres de induto, mas, infelizmente, o conselho penitenciário, não vejam aqui com uma posição negativa em relação aos conselhos, mas eles não conseguem exercer o papel que eles têm por objetivo. Digo isso porque eu dou caso do meu estado e de outros estados que eu conheço. O Conselho Penitenciário elabora inúmeros relatórios, passa para o presidente do Conselho, que fica do presidente do Conselho passar para a Secretaria de Assuntos Penitenciários. Aí chega no meu estado, o presidente do Conselho é secretário de Justiça. Aí eu pergunto para ele, e aí, você vai resolver? Não, estou vendo com o governador como é que vamos fazer para resolver isso. Vejam que
o própria pessoa que participa do Conselho Penitenciário, que teria a função de fiscalizar o que se passa no presídio, é aquela própria pessoa que possui um cargo nomeado pelo Poder Executivo, que está lá até com uma forma de poder minorar um pouco a atividade do próprio Conselho. Então, eu digo, aí que entra a Defensoria Pública. Como que entra a Defensoria Pública? A partir do momento que o defensor público começa a receber informações dos familiares dos presos, informações dos próprios reclusos, além de que recebe informações por meio dos oficiais de justiça. Como por meio dos oficiais de justiça? Esse caso mesmo que eu falei para vocês, que foi necessário que eu ajuizasse uma CP para que se cumprisse os alvarás de soltura, os oficiais de justiça começaram a todos comentar comigo: doutor, eu estou indo lá à noite no presídio e o presídio não está cumprindo. Então, vejam que uma informação que era para passar para o Conselho Penitenciário acaba passando para nós, defensores, e a partir do momento que nós, diante de todas essas informações, nós, então, temos informações para que venhamos a adotar demandas coletivas, que é a única forma, no meu entender, que vai resolver o problema, todos os problemas que ocorrem no âmbito das penitenciárias. Mas não é só isso. Um outro ponto que eu vejo de suma importância relacionado à atuação coletiva é relacionado às correções das imperfeições da máquina penitenciária. Costumo conversar isso com alguns colegas. Os colegas, às vezes, até me criticam, dizem: Átila, correção da imperfeição da máquina penitenciária? Poxa, nós não estamos ligados ao Poder Executivo. Nós temos que arranjar uma forma de combater isso. Eu costumo mencionar para os colegas o seguinte: nós não podemos fazer uma atuação no âmbito dos presídios penitenciários, estabelecimentos prisionais, sem ter uma noção de como funciona o presídio. Não adianta simplesmente nós chegarmos para o diretor do presídio e dizer: olha, isso aqui está errado, se vira. Arranja uma forma de resolver o problema. Isso não é resolver o problema. A postura que nós, defensores, no âmbito dessa atuação coletiva, nós devemos ter, não é guerrear com o Estado ou com o diretor do presídio, seja lá o que for. É como tentar conciliar com esses atores, as unidades, os diretores, seja lá quem for que seja responsável pela instituição prisional, com a forma de se aproximar e colocar a defensoria como um meio de solução daquele problema. Um terceiro que está fora, que recebe as demandas dos familiares, dos presídios e de outras pessoas, e com isso, tendo essa visão externa, ele pode o quê? Apresentar soluções. Mas eu digo não apresentar apenas soluções, mas apresentar soluções que sejam factíveis. Porque não adianta se apresentar uma solução que seja o melhor dos mundos, que não deixa de ser o que nós queremos, mas que nós sabemos que isso não vai ser alcançado. E sim, logicamente, estabelecendo algumas metas. Então, eu digo, essa atuação coletiva da defensoria, digo, é de suma importância porque possibilita com que a defensoria possa fornecer meios, instrumentos, sugestões que possam, com isso, facilitar a atividade no âmbito dos presídios. Eu acho que nós, defensores, isso vai uma crítica, nós precisamos um pouco verificar que a gestão nos presídios não é fácil, sem sombra de dúvida. Então, o que acontece? Às vezes, o próprio diretor da penitenciária, ele não tem conhecimento dos problemas que ocorrem, que estão ocorrendo. Às vezes eu costumo dizer, fica na cúpula baixa, no âmbito dos agentes, e não chega ao diretor. E através dessa atuação coletiva da defensoria, sabendo de todos esses casos, pode canalizar todas essas informações e
apresentar àquele que possui o poder de decisão e, com isso, então, solucionando o problema. Principalmente porque tenho certeza que o Poder Executivo, o diretor do presídio, tem interesse de resolver aquele problema. Por que tem interesse de resolver aquele problema? Porque, a partir do momento que você reduz a quantitativo de problemas no âmbito da unidade prisional, você evita o principal problema que nós temos, que são as brigas e as rebeliões. Nós temos certeza que ninguém no presídio quer ficar convivendo constantemente com rebeliões. E a partir do momento que nós apresentamos sugestões sob essa perspectiva coletiva, esses problemas, vejo uma alta possibilidade de solução desses problemas. Então, gente, era mais ou menos isso aqui. Gostaria de comentar com vocês. Basicamente, resumindo, a atuação coletiva no âmbito das penitenciárias não é um plus em relação às demandas individuais. Eu vejo a demanda coletiva como uma única via de poder resolver os problemas no âmbito das penitenciárias. Okay? Gostaria de agradecer a todos e terminar aqui minhas palavras.